Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em alguns hábitos, coisas simples do dia a dia, que podem ter um efeito gigantesco no controle do açúcar no sangue. E olha, isso vai muito além de só pensar em medicação. Sabe, existe uma frustração muito comum, que é fazer tudo certinho, seguir o conselho médico, cortar o açúcar, tomar os remédios na hora, e mesmo assim, parece que os níveis de glicose não saem do lugar. Se essa história soa familiar, a resposta pode estar escondida em detalhes que a gente nem imagina. E essa frase resume bem a história de uma paciente que passou 11 anos lutando com uma hemoglobina glicada, a tal da A1C, de 8,4. De repente, esse número despencou para 6,1. E a grande mudança? Foi só um único hábito adicionado à rotina por 90 dias. Vamos tentar entender a ciência por trás de resultados assim que parecem impossíveis. Ok, para começar, a gente precisa entender o tamanho do problema e qual é o conceito biológico mais importante que está em jogo para milhões e milhões de pessoas. E olha, isso aqui não é só um número, né? É gente sentindo um cansaço que não passa. É a visão que vai falhando aos pouquinhos. São os rins, o coração pagando a conta de anos de açúcar correndo solto pelo corpo. O problema é muito, mas muito maior do que a maioria pensa. E aqui está o ponto central de tudo. No diabetes tipo 2, o maior problema não é a falta de insulina. É que as células, elas simplesmente não escutam mais a insulina. Essa analogia da fechadura enferrujada é perfeita. Mostra exatamente por que o açúcar fica ali, acumulado na corrente sanguínea. Agora sim, vamos para a parte prática. A maneira como se começa o dia é absolutamente crítica. As primeiras coisas que a gente faz podem preparar o corpo para o sucesso ou para uma verdadeira batalha contra os picos de açúcar o dia todo. E aqui está um dos erros mais comuns e que mais prejudicam. Tomar café logo que acorda, antes de qualquer outra coisa. A cafeína, de estômago vazio, faz disparar o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o que ele faz? Sinaliza para o fígado liberar ainda mais glicose no sangue. O resultado é que o açúcar sobe antes mesmo de se comer qualquer coisa. E a solução é surpreendentemente simples. Primeiro, a água morna hidrata o corpo depois de uma noite inteira em jejum. E essa pitadinha de sal marinho, ela fornece minerais que meio que avisam as glândulas suprarrenais que está tudo bem, acalmando a liberação de cortisol e, por consequência, o pico de glicose de manhã. Isso aqui mostra o poder do timing, da hora certa de fazer as coisas. Ele não mudou o remédio, não fez uma dieta maluca. A única coisa que mudou foi a ordem. Primeiro água, depois o café. Uma alteração mínima com o impacto que dá para ver no exame de sangue. Outra escolha que faz uma diferença enorme: o leite. Um copo de leite de vaca normal tem uns 12 gramas de lactose, que nada mais é que um tipo de açúcar. Agora, compara isso com o leite de amêndoa sem açúcar, que tem só 1 graminha de carboidrato. Essa troca por si só já pode evitar um pico de glicose logo de cara, no começo do dia. Isso é algo que muita gente não faz ideia. Por exemplo, a farinha de trigo refinada, aquela branquinha, tem um índice glicêmico de mais ou menos 85. O açúcar de mesa, 65. Ou seja, o pão branco pode ter um impacto na glicose que é até mais agressivo que o do açúcar puro. É impressionante. A grande chave aqui é a fibra. Pensa na fibra como um freio, sabe? Uma rede que vai segurando a absorção do açúcar lá no intestino. Como dá pra ver, a farinha de coco tem mais de 10 vezes a quantidade de fibra da farinha de trigo. É essa diferença que transforma o que seria um pico de glicose numa liberação bem lenta e controlada. Beleza, com a manhã ajustada, o foco agora se vira para manter essa estabilidade durante o dia, principalmente evitando aqueles picos de açúcar que acontecem depois das refeições. Duas estratégias bem simples, mas muito poderosas. Beber um pouquinho de água antes de comer ajuda a preparar o sistema digestivo e meio que dilui os sucos gástricos, fazendo a glicose entrar no sangue de forma mais gradual. E durante uma caminhada ou exercício, a hidratação contínua garante que os músculos que estão lá, consumindo glicose, funcionem do melhor jeito possível. Essa analogia do rio ajuda a gente a visualizar o que acontece dentro do corpo. O objetivo nunca é parar o fluxo de açúcar. Isso é energia. A questão é controlar a velocidade com que ele entra no sistema, para evitar essa inundação que acaba sobrecarregando o pâncreas. Agora, olha que interessante o mecanismo duplo do quiabo. Ele não só retarda a absorção com aquele gel de fibra, mas também tem uns compostos que agem de um jeito parecido com alguns remédios, bloqueando as enzimas que transformam o carboidrato em açúcar. É uma abordagem dupla vinda de um único vegetal. As últimas horas do dia. Nossa, elas são muitas vezes esquecidas, mas têm um impacto direto naquele número tão importante, a glicose em jejum da manhã seguinte.
Muita gente fica confusa com isso aqui. Passou a noite toda sem comer nada e quando acorda, a glicose está alta. Isso acontece porque, durante o sono, o corpo pode se desidratar. E aí hormônios como o cortisol aumentam para preparar o corpo para o dia e isso faz o fígado liberar mais glicose. A solução, de novo, é bem simples. Primeiro, se hidratar antes de dormir já ajuda a combater essa desidratação da noite. E o magnésio? Bom, ele é um mineral que muitas pessoas com diabetes têm deficiência e ele tem um papel central na forma como o corpo usa a insulina. Claro, uma consulta médica é fundamental para saber se a suplementação é uma boa ideia. Ok, depois de passar pelas diferentes partes do dia, vamos juntar todas essas estratégias num plano coeso, fácil de colocar em prática. E essa é uma ferramenta poderosa. Em vez de uma meta vaga, essa fórmula simples dá um objetivo de hidratação preciso, personalizado, é baseado no peso corporal de cada um. Isso transforma aquele conselho genérico em uma ação concreta, que faz sentido. Então, para resumir, o ponto crucial é este. Esses 5 princípios são a base de tudo que a gente viu. Eles não custam nada, não precisam de equipamento e dá para começar a implementar hoje mesmo. São as pequenas mudanças que, quando somadas, criam um impacto enorme. Essa citação resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo isso. Não é sobre lutar contra o corpo, mas sim sobre dar a ele as ferramentas básicas, como a hidratação correta, para que ele consiga se regular de um jeito muito mais eficaz. O que essa análise toda mostrou é que o controle, muitas vezes, está nos detalhes. Não precisa de uma revolução na vida. Às vezes, a jornada começa com um único copo de água na hora certa. Então fica a pergunta: qual vai ser o primeiro passo?